Iniciando a gravação. Bom dia. Hoje começaremos a nossa segunda aula da disciplina de saúde digital, né? Tópicos avançados em saúde coletiva, com o tema de saúde digital, da pós-graduação de saúde coletiva, do Instituto Multidisciplinar em Saúde, da UFBA, tá? Hoje nós vamos ter o professor Alan Sampaio Campos, que é especialista em Direito Médico e da Saúde, é docente da Faculdade Mar Atlântico e na PUC-Rio, e também é advogado experiente em Direito Privado, integrando a Comissão de Direito Médico da OAB do Rio de Janeiro e do Instituto Miguel Cury Neto, que também está relacionado ao direito médico. Seja bem-vindo, professor Alan. Bom dia a todos. Primeiramente agradeço o convite da Faculdade da Bahia, local que eu tenho muito carinho, muito apreço, que já morei há alguns anos aí, inclusive tenho uma filha soteropolitana, né? Bom, agradeço então a faculdade da professora Velma e da professora Helena. Vai ser um grande prazer falar com vocês aqui um pouco desse tema, né, de proteção de dados pessoais, no caso de dados médicos, né, dados que chamamos de sensíveis, que estão no dia a dia de todos que lidam com a saúde, né? Hoje nós vamos começar a nossa aula com a apresentação dos alunos, que nós ainda não tivemos essa oportunidade, então eu gostaria que cada um se apresentasse, não só o nome, dizendo o que faz. Podem começar. Sejam bem-vindos. Vamos. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Muito bem. Meu nome é Fernanda, eu sou farmacêutica de formação e atualmente eu estou fazendo, cursando um doutorado em saúde coletiva no Instituto Multidisciplinar de Saúde, na UFBA. Sou aluna, do 2025.1 e meu professor orientador é o professor Márcio Galvão. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, né? Eu sou médico radiologista aqui em Vitória da Conquista. Agora sou docente da UFBA, do IMS, né? Da parte de radiologia e diagnóstico por imagem. E fui aluno da professora Elma na graduação. Aí agora eu voltei para a Conquista, fiz residência fora, voltei para a Conquista e passei no concurso para docente da UFBA e agora eu estou fazendo como um aluno especial, né, para tentar fazer o mestrado um pouco mais para frente. Então, estou diminuindo minha carga horária para pegar matérias parceladas e lá na frente tentar fazer aplicar o mestrado. Seja bem-vindo, Igor. Bom dia, pessoal. Conseguem me ouvir? Sim. Eu sou Deni Everton, sou enfermeiro de formação, estou aqui na disciplina como aluno especial, sou de Macarani, Bahia, e tenho me dedicado ultimamente mais a essa área de pesquisa, justamente para tentar ingressar aqui no mestrado em saúde coletiva. Seja bem-vindo, Deni. Obrigado. Bom dia, todos me escutam? Eu sou Thaisa, sou enfermeira de formação, estou iniciando o mestrado como aluna regular. O ano passado eu fiz como aluna especial e esse ano estou como aluna regular, sob a orientação da professora Daniela Biscardi. Satisfação
conhecer todos. Seja bem-vinda. Bom dia, todo mundo me escutando? Eu sou Vinícius, sou farmacêutico de formação, sou mestrando em saúde coletiva, atuo na área de saúde digital, né, no mestrado, na minha linha de pesquisa, e também trabalho com vigilância em saúde. Sou egresso da UFBA, aí retornei para o mestrado no ano passado. Bem-vindo, Vinícius. Conseguem me ouvir? Sim. Eu sou Esther, sou nutricionista, entrei como aluna especial, né, na UFBA e venho tentando aí o mestrado. Atualmente sou pesquisadora, né, de um projeto aqui de Conquista com Eliana Amorim. Bem-vinda, Esther. Bom dia, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga e eu desenvolvo uma startup na área de saúde mental e estou como aluna especial aqui na disciplina, buscando também futuramente prestar o mestrado. Bem-vinda, Mariana. Quem mais? Eu sou Maria Luísa, sou Maria Luísa, sou aluna do mestrado de saúde coletiva da UFBA, sou nutricionista e também estou trabalhando com o tema de saúde digital agora no mestrado. Bem-vinda, Maria Luísa. Meu nome é Ana Soares, eu sou nutricionista, mineira, estou inclusive em BH agora, estou no 2º ano do mestrado, faço mestrado em saúde coletiva no IMS, né? Eu estou estudando nesse momento o estigma do peso, o impacto no cuidado em saúde, e a minha orientadora é a Poliana Cardoso Martins. Seja bem-vinda também. Todos já se apresentaram? Bom dia, gente. Eu cheguei um pouco atrasada. Meu nome é Ingrid. Eu sou formada em Sistemas de Informação, tenho um mestrado e doutorado em Ciência da Computação e Engenharia Elétrica da Computação, respectivamente, e trabalhei com saúde digital na minha tese. Hoje, eu sou aluna de pós-doc aqui da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Seja bem-vinda. Irá nos acrescentar também muito. Mais alguém? Sim, Adriana, desculpa também o atraso. Eu sou mestranda aqui do MS, estou junto com a professora Welma, né, como minha orientadora, e é isso, estamos aqui também, juntas. Eu sou médica de família e comunidade, sou ginecologista e também sou docente aqui no MS, né, no internato, em saúde coletiva. É um prazer, Welma, e a todos, viu? Bom dia a todos. Bem-vinda, Tiana. Bom dia. Estão me ouvindo? Que minha conexão está bem ruim. Sim. Meu nome é Mayra, eu sou professora do IMS também, do curso de Psicologia e Nutrição, minha formação é em Psicologia. Sou doutoranda do Programa de Saúde Coletiva do IMS e estou estudando práticas parentais, na verdade, ambiente familiar e obesidade infantil. E sou orientando a professora Dani Rocha. Bem-vinda, Mayra. Bom dia. Eu sou a Tayane, desculpa o atraso também, porque a gente estava em outra aula. Eu sou aluna do doutorado. Meu projeto vai ser um projeto guarda-chuva juntamente com o de Mayra, em que eu vou estudar sobre obesidade infantil e ambiente alimentar
entre escolas públicas e privadas de Vitória da Conquista, e também sou orientanda de Daniela Rocha. Bem-vinda, Tayane. Mais alguém? Eu acho que nós podemos começar, né? E talvez, professor Alan, se você concordar, se a gente pudesse interagir durante a apresentação, eu acho que tornaria esse momento mais rico. Hoje nós só teremos a sua apresentação, então isso ficaria, acho que, mais leve tendo essa interação. Pode ser? Pode, tá ótimo. Da forma que vocês acharem melhor. Estão me ouvindo bem? Alguém questionaram aqui no chat? Minha voz agora está melhor? Está um pouco baixa, viu, professor? Não sei se teve alguma alteração aí, mas está um pouquinho baixa. Posso colocar mais perto aqui Assim fica melhor? Todos me ouvem? Está no máximo aqui. Bom, eu tenho uma apresentação aqui, é possível compartilhar? Sim. Só um minutinho. Vou buscar falar um pouco mais alto aqui para auxiliar. Alan, você pode compartilhar a sua tela normalmente, do lado do link da câmera tem um link de compartilhamento. É que nem o Meet. E eu não preciso liberar você para apresentar, não. Pode ir. Aqui está dizendo que você deve ser o apresentador para compartilhar a tela. Estou vendo aqui o botão. Vou só tentar aqui, só um minuto. Tá. Oi, Welma, bom dia, gente. Deixa eu lhe dizer, você clica no nome dele e torna ele apresentador. Ai, desculpa, já está fazendo. Não, obrigada, Dani. Aqui, tá. Transformar ele, clica nele. Não, clica. Não está normal. E aqui é um desses ícones, tem que transformar ele em... Acho que deve ser nesse daqui. Tornar apresentador. Obrigada, Dani. Dani, você não quer se apresentar? Eu estou aqui com o professor Márcio Venâncio do meu lado, me ajudando. O professor Márcio é professor de cinema. Márcio, dá um oi aí. E professor Márcio e a professora Daniela. Bom dia, gente. Fazem parte também da nossa disciplina, né, do projeto PET Saúde Digital, que eles integram o grupo Caminhos Digitais para Escolhas Informadas no SUS, né? Então, seja bem-vinda, Dani e Márcio, e obrigada pela parceria. Professor Alan, pode ficar à vontade. Dá para ver aqui aí a apresentação? Sim. Agora o áudio está bem baixinho. Oi, melhorou? Muito. Alguma coisa aqui. Então tá, todos veem a tela? Vai conseguir compartilhar aqui. Sim. Será se o áudio do notebook não ficaria melhor? Vamos tentar. Só fazer um teste. Tá. Olá, me ouvem? Está melhor? Sim, está melhor. Então vamos seguir assim.
Bom, bom dia a todos. Para quem ingressou um pouco depois, né, meu nome é Alan Sampaio, eu sou mestre em Direito Civil pela PUC, especialista também em Direito Médico pela Universidade de Coimbra, por acaso, né, nessa parceria da UFBA com a Coimbra, é algo bem recente. Acho que vou conseguir aqui tentar, pelo menos, fazer algum link, já que temos alunos também de Portugal que fazem parte dessa aula. Bom, a pretensão aqui, gente, eu vou falar sobre a proteção de dados médicos. Prometo não trazer muito aqui o juridiquês, né? Os advogados até brincam com médicos, especialmente, né? Que é a hora da vingança, digamos assim, né? A gente não entende muita coisa que o médico fala e, né, a recíproca é verdadeira, mas brincadeiras aqui à parte, né? Essa é a nossa pretensão aqui dessa aula, desse tema que, especialmente no Brasil, de 2018 para cá, com a criação da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, trouxe realmente uma preocupação que já existia antes, né? Nós falávamos antes sobre privacidade, e aí trouxemos um nome, foi criada essa nomenclatura de proteção de dados, tendo em vista o avanço da tecnologia. Bom, então minha pretensão aqui, eu vou inicialmente falar um pouquinho da legislação, não tem como correr disso, mas vou tentar trazer bem para o lado prático, e no segundo momento eu vou trazer alguns casos concretos, algumas coisas que vem acontecendo, especialmente no Brasil. Como a professora Alma falou, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper e a gente vai aqui fazer um diálogo. Tem os slides aqui, mas a gente pode, enfim, não tem problema pular o assunto, não. Fiquem bem à vontade, tá bom? Então, iniciando a nossa aula, eu trouxe aqui algumas notícias para demonstrar a importância disso, a importância desse tema, né, na sociedade atual. Então, temos diversos vazamentos aí no mundo inteiro. O Brasil é um dos recordistas, tá? Temos muitos casos também nos Estados Unidos, na Europa, mas eu trouxe aqui aleatoriamente diversas notícias só para vocês verem que isso realmente não é algo longe da realidade, né? E para quem atua com a saúde, a maior importância disso, obviamente, é a preocupação com o paciente, mas, além disso, a possível responsabilização que pode haver por uma violação, né, dos dados de saúde do paciente. Então, a gente tem aí diversas informações na mídia sobre esse assunto. Se jogarem no Google ou em qualquer outro site de busca, vocês vão ver diversas notícias, né? Essa daqui, por exemplo, que está na tela, é muito recente, né, em Portugal. Falando de Portugal, na verdade, falando de diversos países, mas tratando aqui do ano de 2025, como que aumentou, né, os ataques cibernéticos, né? Então, a necessidade de proteção de dados. Importante que temos uma aluna que eu vi que é da parte de TI, de Coimbra, ela vai poder, talvez, aí, nos auxiliar, né, na parte mais técnica do assunto, né? Bom, e aqui, para a gente ter uma noção por que isso existe, né? Vou contextualizar antes de entrar no assunto. É preciso verificar sempre a Constituição de um país, né? Quem não leu, eu sempre falo, dá uma lida, pelo menos no iniciozinho da Constituição, que ele tem as regras que o país deve seguir, né? Todo em regra, né? Vários países são assim, né? Portugal e Brasil são assim, por exemplo. E aqui a gente percebe uma similaridade muito grande entre esses dois países, né? Por motivos óbvios, talvez, né? Por sermos colonizados, mas é importante aqui destacar a cultura, né? A gente verifica que o Brasil parte da pessoa, né? Parte aqui, como consta na tela de vocês, um fundamento, né, da nossa República é a dignidade da pessoa humana. Então, em primeiro lugar, temos que observar a dignidade, né? Aí vocês veem no Código de Ética Médica, enfim, todas as resoluções de Conselho Federal de Medicina e outros, que seguem essa mesma linha, né? A gente tem lá os princípios bioéticos, né, da beneficência, lembrando aqui um pouco da faculdade, da não maleficência, etc.,
que partem dessa mesma premissa, né, da dignidade do paciente, da dignidade da pessoa humana, com o objetivo, como consta aí também, de construir uma sociedade livre, justa, solidária. Em Portugal é a mesma coisa, né? O fundamento é o mesmo. Eu trouxe isso aqui para mostrar essa similaridade entre os dois países, porque isso está diretamente ligado à proteção de dados, né? É a partir da necessidade de preservar a dignidade do paciente que nós temos que olhar para a necessidade de proteger os dados desse paciente, né? Então, no Brasil, a gente tem a LGPD, em Portugal, na verdade, ali na União Europeia, se tem a GDPR, né, que é o Regulamento Europeu que trata da proteção de dados. O Brasil se inspirou quase totalmente no Regulamento Europeu. Então, a gente pode aqui falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela serve tanto no Brasil quanto para a Europa, com algumas inclusões no Brasil, mas ela inicialmente era uma cópia, depois mudou-se algumas coisas, mas ela é muito, muito parecida, tá? Então, a gente pode falar aqui apenas da LGPD, que vai ser mais o meu foco aqui, que dá para entender e pode ser aplicado nos dois países. E aqui, complementando, né, as duas constituições também trazem lá a informação sobre a proteção de dados, tá? Tanto no Brasil quanto em Portugal. A gente tem ali no artigo 5º, que traz os direitos e garantias fundamentais de todo cidadão, e lá está a proteção, direitos, da proteção dos dados pessoais, né? Como um direito fundamental. O que isso quer dizer, né? Para quem não atua, isso quer dizer que toda lei, todas as resoluções, todas as regras, elas têm que partir disso, tá? Obrigatoriamente, né? Então, eu não posso ter alguma lei, eu não posso ter alguma resolução, alguma norma de algum órgão que contrarie a proteção de dados pessoais, tá? Isso não pode, porque hierarquicamente a Constituição está acima, né? Da mesma forma como a gente vê aqui em Portugal também, lá no artigo 35. E aí eu já dei aqui o início dessa análise para dizer, a gente sabe, vocês certamente mais do que eu, especialmente os médicos e aqueles que tratam com a saúde, que existem diversas resoluções, né? Hoje eu já me perdi, tem tempo, em quantas resoluções existem para regular, né, tanto a medicina quanto a área geral, né, da saúde. Aqui tem algumas, né? Mas o que é importante entender? Em primeiro lugar, que as leis, elas sobrepõem as normas éticas. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, em primeiro lugar está a Lei Geral de Proteção de Dados. Depois vem as resoluções do CFM, Código de Ética, enfim. Ela não pode ser contrária a isso, tá? Então isso tem que ficar muito claro. Então, quando a gente fala de LGPD, ela tem que ser, em primeiro lugar, observada acima de qualquer outro tipo de norma ética estabelecida por órgãos, né? Especialmente aí Conselho Federal de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Federal de Medicina, etc. Tá? Isso tanto para a farmácia quanto para a medicina, etc. Então, em primeiro lugar, a LGPD, ou, no caso de Portugal, o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Tá? É a mesma visão. Eu ressalto isso porque eu sei que vários médicos que eu tenho contato sempre fica essa dúvida, né? Mas eu tenho aqui que seguir isso. Eu falei, não, você realmente precisa seguir isso, né? É uma norma regulamentadora, mas desde que ela seja compatível, né, com a lei. Mas hoje, aqui eu trago só um apontamento rápido, né, para exemplificar um pouco o que eu estou falando. A gente tem a telemedicina, e aí aproveitar aqui a Ingrid, né, anotei aqui, do TI, talvez ela possa falar um pouquinho do que significa isso. Na telemedicina, hoje, com a resolução do CFM de 2022, ela diz lá um nível de garantia de segurança que tem que ter para ser feito o atendimento por telemedicina, né? Então, isso significa que
é uma regra, né, que foi estabelecida e que as teleconsultas precisam ser feitas por uma plataforma que tem esse nível de segurança, né, esse NGS2. Eu não sei exatamente o que significa isso, mas eu sei que já existem diversas plataformas que tratam disso. Então, assim, na prática, eu sei que o dia a dia, né, o cotidiano, nos leva especialmente os médicos, a tratar muitas questões do WhatsApp, o Telegram, vários outros aplicativos, mas esses aplicativos não seguem essa regra de segurança, tá? E aí é um problema para o direito, é um problema que pode, em algum momento, causar uma responsabilidade civil, tá? Ou seja, pode gerar um processo, pode gerar uma indenização. Então, eu trouxe isso aqui só para chamar a atenção na prática do que significa isso. E, recentemente, a gente teve também no Brasil a resolução da inteligência artificial, que aí traz diversas normas e ela ali ressalta também a necessidade de segurança dos dados de saúde, né? Bem recente, acho que foi de fevereiro, se não me engano, mas já demonstra aí a preocupação, tá, da própria comunidade médica acerca da proteção dos dados de saúde e, consequentemente, a necessidade também dos médicos, tanto na área administrativa quanto na jurídica, né, seja por problemas com processos ético-disciplinares junto ao CRM, aos conselhos regionais respectivos, ou a processos judiciais mesmo, né? Isso pode causar havendo algum tipo de violação. Não sei se eu estou sendo muito rápido, podem me interromper, fiquem bem à vontade, tá? Está ótimo. Tá bom. Bom, mas a gente vai focar aqui na LGPD, como eu falei no início, porque ela abarca, acho que, todas as questões aqui que me parecem importantes na área da saúde, tá? Antes disso, como estamos aqui numa pós-graduação, né, com pessoas aí, com mestrandos, né, é importante sempre pensar na questão do conceito, né? E aí eu trago um conceito aqui de jurista italiano, né, Stefano Rodotà, já falecido, mas que trouxe uma ideia muito nova sobre a necessidade de cuidado, de proteção de dados, na época falando de privacidade, como eu mencionei no início da aula, né? Porque no início era a privacidade, aquela ideia de ser deixado só, né? Olha, eu quero ficar aqui sozinho, né? Era mais essa visão. Isso há décadas, né? Talvez há séculos atrás. Hoje em dia, a preocupação maior é com o que ele chama de corpo eletrônico, que são as nossas informações, né? E como ele conceituou aí na tela, o direito de manter o controle sobre as próprias informações. E na LGPD, essa é a mesma ideia, né? A proteção de dados traz essa mesma ideia. O ser humano, a pessoa, precisa, de alguma forma, tentar controlar as suas informações, né? Essa é a pretensão que vem dessa privacidade. Alguns já dizem que isso hoje é praticamente impossível, né? De você achar que seus dados não estão por aí, né? Mas é necessário que a gente pense sempre nessa proteção, a esse dever na área da saúde, especialmente, porque são dados com potencial nocivo muito grande, né? Então, se a gente parar aqui para pensar, imagina se um plano de saúde obtém dados meus, genéticos. A dificuldade vai ser muito grande ali, né? Primeiro de conseguir contratar um plano, né? Se porventura eu tenho diabetes tipo 1, 2. Se ele descobre isso, ele já vai criar vários empecilhos. Na prática é assim que funciona, né? Não só plano de saúde, mas uma seguradora, por exemplo, né? Fala seguro de vida, não, essa pessoa tem um risco maior, não, vou negar aqui tudo para ela. Então, são dados com potencial de discriminação muito, muito altos, né? E isso que busca se preservar, especialmente, né, na área da saúde, evitar essa discriminação, tá?
ela é possível, ela existe, tá? E a gente vai ver alguns casos concretos aqui que isso, inclusive, acontece. Já acontece. Tá? Bom, começando, né? Quem é protegido? É a pessoa, né? Está lá na lei. Eu não vou aqui destacar, ler muito a lei, mas o que eu trouxe para vocês saberem que existe e qual é o objeto, né? Então, é a pessoa jurídica tem proteção de dados? Não, só a pessoa física. Tá? Então, a ideia é óbvio que uma pessoa jurídica, uma clínica, um hospital, ele pode ser, sim, responsabilizado por um vazamento de dados, né? Mas a proteção a que se refere a lei é a proteção da pessoa física apenas, então, da pessoa humana, né? E ali a própria lei já fala qual é o objetivo, né? Proteger direitos fundamentais, liberdade, privacidade, como eu disse, livre desenvolvimento da personalidade. Então, esse objetivo está escrito, expresso no artigo 1º, né? A lei já começa dessa forma. E aí ele traz seus fundamentos, quais são os fundamentos dessa lei, são importantes, mas eu gostaria aqui de dar destaque a um, que está diretamente ligado aqui ao nosso assunto, que é a autodeterminação informativa, que é, como eu mostrei no conceito lá, o direito de decidir sobre a própria vida, né? Para onde vai a minha informação, para onde vão meus dados, né? A grosso modo, significa isso. E o que é importante aqui ressaltar para vocês? O consentimento informado, né? O paciente, consentimento livre e esclarecido, que está aí, né, no dia a dia, no cotidiano de muitos de vocês, essa necessidade de preencher aquele termo, enfim, de escolher uma assinatura. No Brasil, especialmente depois de 2018, nós tivemos um caso que rapidamente foi assim, uma pessoa que teve um acidente de carro, foi hospitalizada e ela deu o consentimento dela para ser feita a operação de determinado modo, né? Era uma operação na cabeça e, no caso, a operação não foi feita do modo que ela consentiu, foi feita de outro jeito. Porque o médico, enfim, entendeu que era necessário fazer de outro jeito e não tomou o cuidado, não foi algo de emergência não, tá? Foi algo bem preparado, né? Enfim, teve um longo tempo aí para as partes conversarem. Enfim, depois dessa operação, o paciente teve um problema, ele foi andar e não conseguiu andar, caiu da cama. Ele falou que não sabia o que tinha acontecido. Houve um processo judicial, nesse processo judicial, o perito, né, judicial, o médico, ele é especialista, ele entendeu que não houve erro médico. Ok. Só que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, né, o nosso tribunal ali comparado ao STF, entendeu que realmente não houve erro, mas que houve uma violação da autodeterminação informativa, que é isso que consta aí na lei, ou seja, o consentimento não foi observado, a pessoa não consentiu para aquilo. E aí, por conta disso, houve uma indenização por danos morais nessa situação, mesmo não tendo havido nenhum tipo de erro, nenhum tipo de falha na prestação de serviço de saúde, né? Esse é um outro ponto, né? Erro médico hoje, pelo menos desde 2023, mudou esse nome, né? Então, porque já partia do princípio que houve erro, né? E muitos médicos reclamavam, olha, uma ação de erro médico. Não houve erro. Não dá para partir do pressuposto que o médico errou, né? Então, uma falha da prestação de serviço de saúde, né? Tecnicamente, é mais adequado. Mas voltando ao assunto aqui. E trata-se exatamente disso que está aí, né? Então, nos últimos 5, 6 anos, é um assunto muito debatido nos tribunais, muitas ações sobre isso, sobre a violação da autodeterminação informativa, ou seja, sobre a violação do consentimento. Então, é importante, sim, colher esse consentimento, tanto na forma presencial como na telepresencial,
a norma especifica que tem essa necessidade. É uma adaptação, é uma mudança de cultura na comunidade médica, mas é importante que isso aconteça por conta desses problemas que temos visto aí no judiciário, assim, de uma forma muito intensa, muito grande, um número muito elevado de ações. Tá? Importante destacar isso para vocês. Alguém quer perguntar? Não, né? Tá bom. Vou seguindo aqui. Pode seguir. Aí a própria lei tem um glossário, tá? Lá explicando quais são os termos e tal, o que é o quê, para quem tiver curiosidade, o que eu sou, né? O que é o titular de dados, né? A pessoa que tem ali seus dados sob tratamento de alguém. Né? Então, sou o titular de dados, ela vai trazendo ali diversas informações aqui para a gente. No caso, o médico poderia ser ali o controlador ou operador desses dados. São só terminologias próprias que talvez seja interessante para vocês, especialmente, como eu acabei de falar, né, nos termos de consentimento, talvez essa nomenclatura seja interessante. Se vocês tiverem certamente modelos aí, eles vão trazer provavelmente alguma informação nessa linha aí do que é o quê, porque tem alguns nomes muito específicos. E, na dúvida, temos o Google agora, o ChatGPT, dentre outros, mas temos também a lei, né? Mas para a gente daqui, o que importa? Dado pessoal sensível. O que é um dado pessoal sensível para a lei? Ele traz lá. Dados sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação filosófica, etc. Dados referentes à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. Então, acho que é um dado pessoal sensível. Os dados médicos, né, digamos assim. O que isso significa? Ele tem um tratamento totalmente diferente na lei. Tá? Ele tem um tratamento diferente na lei. Por conta disso, a tutela, né, a proteção, ela é e precisa ser também diferente. Tá? Hoje, por exemplo, para vocês terem uma noção, dados pessoais comuns, nome, CPF, identidade, etc., data de nascimento, isso para a justiça, nas ações, dificilmente a pessoa consegue, quando há algum tipo de violação, ganhar alguma indenização sobre isso, tá? Porque a necessidade de provar esse dano, isso é muito difícil. Por outro lado, se o dado for sensível, dado pessoal sensível, dados médicos, né, como eu falei aqui, não. Já há a presunção de que houve dano, tá? Pela simples violação. Tá? Então, dado pessoal, esse que está aí na tela, dado referente à saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico, ele já há ali, por si só, uma presunção de que houve dano. Tá? Alguém escreveu aqui, Mariana, né? Eu atendo pacientes com comportamento de risco à vida e já fui orientada a fazer o termo de consentimento antes de iniciar o acompanhamento. Sim, eu acho fundamental fazer isso, explicar o máximo possível. A gente sabe que não dá para colocar tudo no papel, né? Essa é a verdade. E também, já ouvi de muitos, olha, eu não tenho tempo para fazer isso, né? Muita coisa. Já tenho que escrever aqui o prontuário, que já me demanda um tempão. Mais ainda, o termo de escrever mais coisas, é bom ter, obviamente, modelos, mas é importante que seja para o caso concreto, tá? Essa também é uma questão que já foi discutida e consolidada, que os termos genéricos, eles não servem para muita coisa, tá? Então, não adianta você pegar algo genérico, como em muitos hospitais, a gente sabe que a praxe é assim, mas, na prática, esse tipo de termo não tem sido aceito, tá? Porque é padrão, é um contrato, ninguém lê, ninguém faz nada, vai lá, assina, acabou. Sabe que muitos são assim. É importante falar para o paciente. Eu recomendo, obviamente, em demandas mais
particulares, digamos assim, deixar alguns espaços para o próprio paciente escrever, para demonstrar que ele teve uma participação ativa ali naquela conversa, tá? Havendo algum tipo de demanda, é uma prova interessante, tá? A ser produzida. Infelizmente, advogado pensa sempre nisso, né? Estou falando aqui com vocês, mas eu tenho que falar das tragédias. Quando a gente fala de responsabilidade civil, que é o tema que eu mais gosto, assim, a gente está falando de tragédia. Ela deu problema, o que dá para fazer aqui, o que a gente precisa aqui para se prevenir, né? Então, é nessa linha, tá? Então, dado pessoal sensível, acho que essa é a ideia principal aqui para vocês guardarem. A Adriana levantou a mão. Oi. Sim, pacientes portadores, né, do vírus HIV, que eu tenho, né, uma paciente, né, portadora. E aí a gente tem lá o CID, né, de portadora, né, do vírus. Como é que é? Eu tenho que anotar também que ela autorizou eu colocar no prontuário eletrônico? Ou como é que eu faço nesse caso, assim? Tá, deixa eu ver. Eu acho que eu entendi. É sempre para qualquer tipo de procedimento médico. Porque teve um atendimento ali presencial, especialmente, não há necessidade de fazer algum tipo de termo de consentimento. Mas procedimentos médicos, aí sim há necessidade de deixar isso escrito. Tanto o Código de Ética Médica, enfim, deixa isso muito claro, entre outras resoluções, né? Eu lembro aqui, na verdade, eu não vou ler, a recomendação número 1, se não me engano, do CFM, ela fala, inclusive, sobre todas o que precisa constar, né, nesse termo. Mas na hipótese que você falou, a pessoa estando lúcida, tendo capacidade de expressar a sua vontade, ela própria, ela deve fazer isso e deve ser informada, enfim, de todos os riscos. Especialmente dos riscos, tá? Acho que aqui os riscos, os benefícios também, as vantagens também, mas os riscos são o ponto, na verdade, que sempre dá problema, né? Não me informaram sobre determinado risco. Bom, acho que é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Informar no prontuário, sim, que foi obtido o termo, mas esse documento tem que ser à parte, tá? É um documento próprio. Ele integra ali o prontuário, mas ele precisa estar à parte com a confirmação da assinatura da pessoa, aí seja fisicamente ou pelo MOV, enfim, assinatura eletrônica, não tem problema, não. Se eu não respondi, fique à vontade. Pode perguntar de novo. A própria lei também traz diversos princípios. E aí aqui eu destaquei dois. Um eu já falei, né, da discriminação, ou melhor, da não discriminação, que é o mais importante, posso dizer assim, evitar a ocorrência. Esse é o fundamento principal dessa lei, evitar a ocorrência de discriminação, né? Hoje a gente tem casos aí do chamado capacitismo, né? Enfim, o custo, por exemplo, eu atuo para algumas clínicas que atendem crianças com TEA, enfim, síndrome de Down, e a dificuldade, né, de autorizações ali de planos de saúde é muito grande para diversos casos, diversas situações. E a gente vê ali um caso de discriminação muito claro relacionado a isso. A gente sabe que o custo é alto, né? Pacientes oncológicos também têm um custo alto para as operadoras, e isso costuma realmente trazer aí algum tipo de discriminação. Mas no caso aqui é evitar, né? Preservar a pessoa, evitar que esse tipo de discriminação ocorra. Por isso que a lei traz diversas questões para tentar preservar isso. E o princípio da finalidade, o que é isso, né? Isso aqui é importante. Cada procedimento, enfim, médico, né, um procedimento cirúrgico, por exemplo,
ele tem uma finalidade específica. Olha, é para tratar disso aqui. Então, eu preciso de um consentimento para isso. Se eu tenho um outro procedimento, eu preciso de um consentimento para aquele outro procedimento. E assim por diante. É uma burocracia? Sim. É uma burocracia, mas que busca preservar, como eu falei antes aqui, a autodeterminação, né? A pessoa deve escolher o caminho que ela quer seguir na vida, na saúde. Então, de repente, um procedimento ela quer, outro ela não quer, ela quer uma alternativa. Então, todo procedimento ela precisa ser informada e precisa consentir. Então, um dos pilares da Lei Geral de Proteção de Dados é o consentimento, tá? Sem dúvida. Então, a finalidade diz isso: realizar tratamento para propósito legítimo, específico, explícito, informado, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível. Então, se eu tenho um consentimento para tratar aquele paciente de um jeito, mas mudei, não, olha, eu acho que não é mais aquilo. A gente vai precisar aqui por outra linha. Eu preciso obter novamente esse consentimento, tá? Então, o princípio da finalidade, ela precisa ser específica e ela é única para aquele procedimento ali, tá? Isso é extremamente importante. Eu sei que pairam dúvidas sobre esse assunto, mas a lei é muito clara sobre isso. Havendo alguma reclamação sobre isso tem que ficar muito claro. Olha, não, obtive aqui para isso, ali para aquilo, enfim, está muito claro aqui. E normalmente isso é documento, tá, gente? Eu sei que o processo, o atendimento, ele é, como a gente diz, ele é um processo dialógico, né? Ele é um processo de conversa, né? A confiança do paciente é o mais importante, ali, estabelecer esse nível de confiança na relação médico-paciente. Muitos têm essa dúvida, né? Mas eu acho que se eu pedir para o paciente começar a assinar muita coisa, ele vai ficar desconfiado, não vai querer mais meu atendimento, né? Existe essa dúvida que ela tem certa razão, né? Ao fundo. Mas, por outro lado, eu acho que essa cultura vem se modificando, né? Se a gente parar para pensar dos mais jovens, muitas amizades, muitas relações são criadas pela internet, né? A pessoa nunca viu a outra e já diz que é amigo, né? Eu tenho sobrinhas aqui mais jovens e filhas também mais jovens, e ainda não chegaram nessa fase da internet, mas que já fazem contatos. Então, para elas é muito mais fácil isso. Então, eu não acho que vai ter grande problema em relação a isso. Talvez para os mais velhos, hoje ainda pode gerar algum tipo de desconfiança, e a confiança, vocês sabem melhor que eu, que é talvez aí o pilar da relação médica, né? Mas, voltando aqui, a finalidade vem trazida pela lei, e havendo problema, e não sendo destacado isso, tratando-se de dado pessoal sensível, pode sim haver problemas para todos, tá? Agora, aqui tem uma luz no fim do túnel, né? Eu falo sempre as notícias tristes, mas agora vem algo bem interessante para todos. E eu já vou aqui dar na próxima tela, na verdade. A regra é o consentimento, né? Como eu acabei de falar. Artigo 7 lá. Tratamento dos dados, eu estou olhando de vez em quando para outra tela, que eu estou com duas aqui, tá? E ali está maior. A visão não está muito boa para essa tela menor aqui, não. E lá está escrito, né? Tratamento somente mediante fornecimento. Essa é a regra. Por escrito ou outro meio que demonstra manifestação de vontade, tá? No atendimento telepresencial, né? A teleconsulta, a gravação ela é permitida, né? Alguns aplicativos já trazem, inclusive, isso. Você aperta lá o botão e começa a gravar, e a pessoa diz, olha, eu autorizo aqui o atendimento por telemedicina. Ok, ela já deu o consentimento. E o próprio consentimento pode ser gravado, né? Havia grande discussão sobre isso, mas a lei já vai nessa linha de possibilidade de gravação do consentimento. Mas, podendo ser escrito, ainda é melhor, tá?
Se não for prescrito, a cláusula destacada das demais, né? Isso diferente de Portugal. Portugal, por exemplo, não há o Código de Defesa do Consumidor. Existem várias normas que falam do consumidor, mas não tem um código. Aqui no Brasil nós temos. Isso traz uma grande diferença. Embora muitos médicos não gostem do que eu vou falar aqui agora. A relação médico-paciente é uma relação de consumo, né? Ou seja, há um fornecedor e um consumidor. Em Portugal, não, né? Raramente aplica-se uma relação de consumo, e isso, na prática, para o direito, isso muda tudo, né? Sendo uma relação de consumo, considera-se aqui o consumidor a parte mais fraca, né, o paciente, e isso traz diversas vantagens para ele na relação médico-paciente. Digamos que a balança pesa mais para o médico na hora de produzir provas, etc. Tá? E é isso que eu posso dizer que a lei fala, né, sobre o ônus da prova, que está ali destacado, que tem que ter destaque nas cláusulas. Então, quando falar de proteção de dados, coloca lá em negrito no documento. Negrito, porque a lei fala isso, né, tem que estar em negrito. Isso sozinho talvez não traga nenhum problema, mas isso, conjugado com outras questões, ajuda a mostrar algum problema. E como eu disse antes, o consentimento não pode ser genérico. A própria lei também fala isso, no parágrafo 4º, tá? Do artigo 8º ela traz lá. Autorização genérica, não. Tem que ser autorização específica. Em Portugal, há um critério, eles chamam do critério do paciente concreto, né? Que ele é autoexplicativo, né? Cada paciente precisa ser tratado individualmente, então ele precisa de um termo específico. Eu costumo dizer que o pé do Neymar não é o meu pé, né? Então, para o Neymar, quando for falar do pé dele, tem que ser algo muito específico, porque, né, custa, não tenho ideia de quanto que vale, né, um prejuízo, digamos assim, ali naquele pé. No meu pé, nem tanto, então a informação pode ser menor, né? Para ele, certamente, considerando aí o paciente concreto, tem que ser maior. O cuidado e a informação, cuidado não, a informação, o cuidado tem que ser igual, mas a informação precisa ser maior e mais detalhada. Aí continua aqui, aí o artigo 11, que é o que eu vou falar com vocês, ele fala do tratamento dos dados sensíveis. De forma específica, como eu já mencionei. Mas aqui, como eu disse, uma luz no fim do túnel. No artigo 11, talvez mais importante para vocês, ele fala quando não precisa do consentimento, mas, obviamente, que se situações de emergência, de urgência, né, o paciente ali desacordado, não tem como, isso não há necessidade nenhuma, há previsão legal em relação a isso, tanto no Código Civil, quanto no Código de Ética Médica, enfim, e também aqui na própria LGPD. Mas a própria lei também fala quando for indispensável, né? Então tem esse requisito aí da dispensabilidade. Se for indispensável, então a regra é que seja acolhido. Mas se não tiver como, no caso da proteção da saúde, como fala ali a letra F, tutela da saúde, exclusivamente realizado em procedimento realizado por profissional de saúde, serviço de saúde e autoridade sanitária. Nesse caso, se for para proteger a saúde, então não é qualquer caso. Então, nesses casos, eu não preciso obter, então, o consentimento do paciente. Então, temos aqui uma exceção extremamente importante para a área da saúde. Não é qualquer caso que eu preciso, então, obter esse consentimento. Tá? Preciso fazer um exame complementar aqui de alguma coisa. Obviamente, não precisa de nada. Enfim, diversas outras situações. E a lei traz outras questões aqui, mas que não nos pertine falar sobre elas aqui. Mas o artigo 11, então, ele traz lá, no inciso 1º, as exceções. Tá? Quando alguém tiver alguma dúvida, vai lá
se socorre nisso, né? Espero que não tenham nenhum problema em relação a isso, mas aqui está, digamos assim, o que pode salvar, né? Alguém quer falar, gente? Estou falando muito, correndo, porque é um assunto que, além de gostar, eu acho que ele tem muita informação, né? É muita informação. Mas vocês podem depois também despejar a pergunta aí, que o que eu souber, eu vou responder. Alan, pode seguir tranquilo, tá bem? A gente está conseguindo acompanhar, e aí no final a gente abre para debate. Tá bom, então. Tá ótimo. Então, vamos lá. Só continuando aqui, também algo só a título de informação, né, para estudos, né, em saúde pública. Aí, com essa finalidade, né, lembrando do princípio da finalidade, para essa finalidade, também não há necessidade, né, de ter ali consentimento, né, para realização de estudos, pesquisa, por conta da finalidade disso, que é em prol da sociedade. Enfim. Mas acima, ali isso no artigo 13, né? E outras questões aqui também que permitem o tratamento. Tem uma crítica grande aí em relação a esse parágrafo que eu mostrei para vocês, que fala sobre o uso compartilhado, né? Compartilhamento no WhatsApp, gente, desde já recomendo não fazerem nunca, tá? Porque eu sei que é prática, é rotina muitas vezes, mas se porventura vazar algo é realmente proibido pela lei, né? Esse tipo de compartilhamento, seja de imagens, tá? Algo também que eu sei que é comum. Obviamente, se o paciente consentir, não tem problema nenhum, mas se não consentir, algo pode dar problema. A comunicação, uso compartilhado, e aí eu estou tratando do compartilhamento, né? Por conta disso, que a lei veda. Mas ela traz essa possibilidade aí, que tem uma crítica grande, como eu disse, da doutrina sobre o assunto, que diz o seguinte: a comunicação pode ocorrer, né, com o objetivo de obter a vantagem econômica. Ela poderá ser objeto de vedação, ou seja, ela pode, né, não quer dizer que ela seja. Então, ela é permitida, mas pode ser vedada, por objetivo de obter vantagem econômica. É uma crítica muito grande, mas passou isso no legislativo, né, onde são feitas as leis, e consta aí. Então, há essa questão aí um pouco crítica, né, desse compartilhamento que pode ser feito para obter vantagem econômica. Depois a lei ela busca também resolver isso de alguma forma, falando que esse compartilhamento para obter vantagem econômica é vedado, exceto, ele diz aí as possibilidades, né? Portabilidade de dados, isso normalmente é portabilidade de plano de saúde, etc., e transações financeiras e administrativas. Então, nessas hipóteses, poderia ter também compartilhamento de dados para obter vantagem econômica apenas com essa finalidade. Tá? Então, só a título realmente de informações para vocês, caso vocês participem de alguma situação relacionada a isso. Como eu disse, no Brasil, a gente tem o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor. E a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela copiou essa parte do nosso Código de Defesa do Consumidor. Essa parte diz o quê? Olha, se alguém reclamar, como é que eu posso me defender? Tá? Já mostrei para vocês ali que tem uma exceção, né, para a proteção da saúde. É permitido o consentimento naquela hipótese. Mas aqui esse artigo ele fala igual é o Código de Defesa do Consumidor. Em Portugal não se tem isso dessa forma. Então é mais, digamos assim, difícil, talvez, né, essa proteção, essa defesa, digamos assim. Quando o profissional da saúde não realizar o tratamento de saúde, óbvio, né? Olha, não fui eu que tratei isso, ok?
Se tratou, eu conseguir demonstrar que não houve violação à legislação de proteção de dados, então eu consigo provar aqui a inexistência do defeito, né, a inexistência desse erro, dessa falha, ou quando eu provo que esse dano é culpa da própria vítima ou de algum terceiro. Né? Então, digamos assim, em outro caso, né, sem tratar de dados. Eu receitei para a pessoa aqui, o paciente, para ele tomar um comprimido por dia, e ele tomou 2. E causou aquele problema. Né? Houve o que a gente chama de culpa exclusiva do titular, culpa exclusiva da vítima. Né? A culpa foi dela, né? Eu receitei, prescrevi apenas isso. Ela tomou uma dose maior, né? Uma dosagem maior. Então, seria afastada a responsabilidade do profissional, no caso aí do médico, né? Nessa hipótese, por conta dessa questão. Tá? No caso aqui de dados, da mesma forma, eu vou ter que comprovar que foi culpa da pessoa. Ela que enfim, deixou vazar aquele dado, que deixou a senha dela. Enfim, algo na prática não é muito fácil provar, mas existe essa hipótese. Ou de terceiro, né? Houve uma invasão aqui. A questão da invasão ela é complicada porque as clínicas, por exemplo, elas têm o dever de ter um sistema de segurança bom, adequado. Se alguém invadiu, culpa da clínica. Né? A responsabilidade da clínica que tinha o dever de ter um sistema que não permitisse isso. Óbvio que a gente tem que avaliar ali o caso concreto, né? No direito, como na medicina, tem que se observar o caso concreto ali, a situação específica, né? Mas, no geral, é isso que acontece. Então, essas são as hipóteses de defesa que a lei traz, né? Que são óbvias, né? Mas é importante ter isso destacado na lei, para definir, para possibilitar uma defesa maior. Como eu disse, no Brasil nós temos essa possibilidade, enquanto Portugal não há, mas existem outras diversas leis que podem chegar à mesma conclusão. Tá? Bom, avançando aqui. Vou trazer alguns casos para vocês verem como acontece na prática. Posso dizer que responsabilidade pessoal do médico, especificamente, ou de outro profissional, né, da saúde, nutricionista, como a gente tem aqui no grupo, farmacêutico, ainda não localizei, tá? É uma responsabilidade a mais da pessoa jurídica, da clínica, do hospital, consultório, mais direcionado nessa linha, mas pode ter sim, eu acredito que já tem, eu apenas não consegui localizar nesse período breve que eu fiz de pesquisa. E aí tem muita letra aí na tela, eu trouxe só para mostrar também para vocês como é que quem nunca viu um julgado, né, uma decisão judicial, quando a gente pesquisa na advocacia, esses aqui são os precedentes que a gente costuma usar. Né? Esse aqui é de 2022, está escrito lá no final, no caso do Distrito Federal. Vem dessa forma aqui assim. Né? É o resumo do resumo isso aqui, né, do caso. É bem maior do que isso, né? Mas já dá para a gente entender. O importante é o que está em negrito. Esse aqui é um caso para demonstrar como que o judiciário tem tratado os dados médicos, efetivamente, né, na prática. Juntada de documentos médicos, paciente, sigilo. Temos a lei do sigilo médico também, que já traz, né, diversas questões inerentes a isso, mas a LGPD veio para reforçar e ampliar essa proteção. Tá? Lei Geral de Proteção de Dados, Informações Pessoais, intimidade, privacidade, dados sensíveis, proteção, necessidade. O que aconteceu aqui? A pessoa entrou com um processo e juntou um monte de laudo médico, tá? E de informações, de dados sensíveis de pessoas.
E a outra parte recorreu e falou, olha, isso não pode ser feito dessa forma, porque os processos são públicos, tá? Então qualquer um pode ter acesso. E aí a pessoa recorreu pedindo para que fosse colocado sigilo naquela documentação e ela ganhou. Tá? E aqui com diversas informações relacionadas à LGPD, né? Dizendo, a lei, né, 13709 de 2018, que é a LGPD, fala sobre os tratamentos, etc., com o objetivo de proteger, né, tudo que a gente falou até agora. A lei exige o consentimento do titular para tratamento dos dados, ou sendo crianças, esse é um ponto aqui que eu não mencionei, ou adolescente, o consentimento realizado pelo um dos pais ou representante legal, né? Então, na hipótese de criança, também é necessário obter, mas aí do responsável, né? Também traz lá a lei essa informação. A documentação tem que ter sigilo, etc. Então, ele fundamenta bastante, a gente consegue perceber aqui a importância, ou como o judiciário já vem tratando esse assunto há alguns anos, né? Isso no Distrito Federal. Agora, em São Paulo, em 2022, esse me parece um caso mais alarmante, digamos assim. Uma autora que depois de sofrer um aborto, né, uma paciente, recebeu o contato de uma clínica, né, vendendo serviços de coleta e armazenamento de condão umbilical. Algo que a gente vê muito na prática, em maternidades, etc., né, muito marketing, pelo menos estou falando com vocês do Rio de Janeiro, né, eu já vi algumas vezes, assim, né, em alguns locais, sobre isso, né? Enfim, só que nesse caso foi algo assim completamente equivocado, enfim, até porque a pessoa tinha perdido, né, o filho, né? Houve um aborto, como eu falei, e houve essa venda para essa pessoa que obteve os dados dessa mãe, obviamente, não sabemos como, mas se os dados estavam no hospital, presume-se que o vazamento ocorreu no hospital. Tá? Essa é a presunção que se tem. Tá? Então, enfim, esse é um caso, digamos assim, que demonstra algo muito grave, né, de uma situação dessas, né, e da necessidade de proteger esses dados sensíveis. Nesse caso aqui houve uma condenação de R$10 mil a título de danos morais. Enfim, no caso 2022, então, em São Paulo. Finalidade lucrativa, ainda é exposto aqui. Né? O contato foi para isso. Né? O que a lei não permite. Né? Tem aquela hipótese que eu falei que pode trazer alguma dúvida, mas, em regra, não seria permitido. A pretensão é a prospecção de novos clientes. Alan, Oi. eu estava aqui refletindo, eu estou com algumas perguntas aqui anotadas, eu vou te fazendo aos pouquinhos, tá? Pensando assim no nosso contexto, no âmbito do SUS, principalmente na saúde coletiva, né, quando na atenção primária, como a Adriana citou, nós lidamos com os pacientes, né, com os dados deles habitualmente. Você tem de fazer relatórios, o prontuário eletrônico, até uma solicitação de exame, você tem de colocar ali ou o CID ou o motivo que você está solicitando aquele exame, e isso é uma exposição de dados sensível. Como é que a gente pode minimizar esses riscos, né, dessa exposição dos pacientes? Como é que a gente poderia, né, pensando no SUS, a gente diminuir
vamos dizer, quais as estratégias para não ferir a LGPD, né? Para a gente seguir essa proteção de dados e fazer um bom trabalho. Alma, você tocou no ponto crítico, né, que sabemos. O SUS tem as suas deficiências, né? Obviamente a gente precisa aqui ressaltar a importância, né, do Sistema Único de Saúde, que, enfim, é muito, extremamente benéfico para o país, mas tem suas deficiências que a gente sabe, a dificuldade ali de cumprir, digamos assim, diversas questões, especialmente tecnológicas, né, que demoram muito para se chegar a esse nível, digamos assim, de cuidado. Só abrindo um parênteses, para a justiça, né, em relação ao SUS, não há uma relação de consumo, tá? Então, assim, não há consumidor e fornecedor. Muda tudo. Uma relação privada é, uma relação de consumo não é. Por quê? Porque entende-se que não há uma remuneração, tá? Esse é um requisito da lei que fala que para ser consumidor, para ser fornecedor e consumidor tem que haver remuneração. Como não há, entende-se que não é um consumidor. E o que isso significa na prática? Tá? É muito mais difícil um paciente do SUS conseguir comprovar algum defeito, né, na prestação de serviço, porque o ônus da prova fica basicamente com ele. Tá? Do outro lado, não, inverte-se. Tá? Então, fica muito mais com o médico de afastar aquela responsabilidade do que com o paciente. Então, me parece que o judiciário buscou equilibrar, posso dizer isso, de alguma forma, essa situação. E ações por erro médico, por exemplo, tá? No SUS, a compreensão também dos tribunais superiores é de que quem deve ser processado é o Estado, é o município, tá? Não é especificamente o médico. Tá? Então, você, quando processa alguém por alguma falha médica, você vai processar o SUS, né? Você vai processar o município ou o Estado, dependendo da situação, não o médico especificamente. Tá? Então, há essa... Não é uma proteção, digamos assim, mas é um benefício, posso dizer hoje, isso não está na lei, tá? Isso é um entendimento da jurisprudência, né, dos entendimentos consolidados dos tribunais superiores sobre o assunto. Isso já ajuda. Óbvio que uma responsabilidade criminal, algo mais específico, de forma individual, pode ocorrer sim, tá? E administrativamente também. Tá? Mas em sede de responsabilidade civil é bem mais difícil que isso ocorra. Tá? Normalmente, por conta desse entendimento, o processo é contra o Estado e município. Agora, na prática, eu não sei se eu tenho resposta para a sua pergunta de como reduzir essas fragilidades, né? Porque eu sei que muitos prontuários ficam muitas vezes ali, né, disponíveis, enfim, para qualquer um que passar, às vezes pode ver, isso acontece, pode pegar, pode tirar foto, você pode fazer um monte de coisa. A prática é muito complexa, tá? Tanto no hospital particular quanto no público, mas o público tem algumas proteções maiores, posso dizer assim. Não sei se respondi a sua pergunta. Agora, no presencial, tem essa dificuldade. No telepresencial, que alguns locais já têm, né, estão sendo implementados, e essa é a ideia também do SUS, né, tanto é que criou uma lei também em 2022 falando do atendimento online, né, foi introduzida na lei do SUS essa possibilidade. Os sistemas, em regra, já estão aptos e a proteção costuma ser um pouco mais fácil
tá? É menos difícil, melhor dizendo, que haja algum tipo de vazamento e tal. No físico, nos papéis, etc., a gente sabe que tem essa dificuldade, sempre buscar ter um local mais reservado, né? Sei que é difícil, mas, enfim, não sei se tirei dúvidas ou se coloquei mais dúvidas aí para reflexão. Alan, nessa mesma perspectiva que você vem discutindo, já que o Elma trouxe, eu queria só puxar aí o gancho, em relação a, hoje em dia, a gente tem várias empresas aí, pequenas empresas, startups, oferecendo armazenamento de dados a partir de nuvem, né? E assim, a segurança dessa informação não fica muito claro para o gestor de um pequeno município, né? E aí, assim, o gestor fica na dúvida, eu vou armazenar meus dados num servidor ou na nuvem, né? Qual é que vai ser mais, que vai estar mais vulnerável? E aí a gente tem recentes ataques, né? Ao próprio DataSource, né? Então, tem essas questões. O que eu queria saber é como anda a questão da regulação dessas pequenas empresas, né, nessa perspectiva de estarem oferecendo esse serviço e com uma segurança que ainda é muito questionável, né? E que muitas vezes aproveita da fragilidade desses municípios que não entendem muito sobre esse processo de segurança, né? Então, é sobre a regulação mesmo desse processo. Entendi. Helena, em primeiro lugar, é importante obter todas as informações técnicas seja na nuvem ou não, dessa empresa, tá? E aí, informações técnicas de verdade, né? Ou seja, backup, se tem outro link, enfim. O que tiver de questões técnicas é importante obter, tá? Quanto mais, melhor, né? Para dizer o quê? Olha, eu busquei proteger o máximo possível aqui, busquei uma empresa realmente que está adequada aqui a todos os parâmetros estabelecidos. A gente não tem uma regulação, digamos assim, específica. O que a gente tem hoje é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Que é o órgão específico, a lei, né, de 2018, ele foi criado alguns anos depois, e essa autoridade ela já está funcionando, se não me engano, tem 2, 3 anos, tá? Mas algo a título de fiscalização me parece ainda incipiente, tá? Mas já existe um órgão que foi criado para fazer fiscalizações em relação a isso, inclusive a essas empresas também que fazem tratamento de dados. Qualquer empresa que fizer esse tipo de tratamento de dados vai ter a ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para fazer essa fiscalização. Agora, e a própria lei ela traz, tá, quais são as penalidades caso haja algum tipo de problema, chegando ali ao teto, se não me engano, de 50 milhões de reais, enfim, que não é um valor muito alto, considerando o parâmetro que a gente tem, por exemplo, na Europa, que, enfim, a meta já foi processada com valores aí bilionários, né? Mas, voltando à sua pergunta, se o físico ou em nuvens é o mais adequado, não sei. Realmente há muita dúvida em relação a isso. Até no meu escritório a gente ficou com essa dúvida durante muito tempo. Eu já tive os dois, né? E a gente, de certa forma, trata dados sensíveis às vezes, né? Porque eu trato de processos médicos também, então ali tem um monte de informação, então a gente tem que pecar pelo excesso. E no final das contas a gente buscou uma empresa com um certo nome, digamos assim, no mercado, com boas avaliações, boas referências, que seguia ali os padrões específicos da área de tecnologia. Estamos com ela, até o momento não tivemos problemas, tá? Mas hoje nada impede, né? A gente teve aí o gov.br, alguns anos atrás, que sofreu um ataque, milhões de dados foram
vazados. Então, eu acho que o Brasil está muito atrasado na questão de proteção de dados, tá? Comparado aí com os Estados Unidos e Europa. Falta um investimento muito grande nisso ainda. Se a gente falar de SUS, mais ainda. Tá? Então, o que eu faria é buscar me preservar o máximo possível, buscando ali empresas renomadas, que têm uma qualificação técnica muito boa, e pediria tudo que ela tem. Na própria resolução de telemedicina, lá no final dela, vem escrito alguns padrões técnicos necessários, tá? Se não me engano é de telemedicina. Ela traz já algum indício ali de algumas coisas que são importantes serem verificadas, etc., para a troca dessas informações, tá? Mas eu não tenho uma resposta assim, efetiva para você do que seria melhor. Talvez a NPD esteja trabalhando de uma forma mais efetiva nisso. Existem algumas resoluções da própria NPD que tratam de diversos assuntos. Tá? Não tenho seguido, porque, como eu disse, é uma organização ali muito técnica específica dela, de estrutura, do que pode fazer, do que não pode, do que precisa. Mas talvez ali tenha algumas informações mais técnicas. Eu procuraria essas resoluções da NPD, que talvez elas tragam um caminho melhor. Tá? Mas é uma situação muito difícil. No final das contas, me parece que a gente tem que se proteger o máximo possível, mas uma proteção 100% não temos, e não sei se algum dia teremos. Elma levantou a mão? Levantei. Como eu te disse, algumas dúvidas foram surgindo e eu vou fazer alguns questionamentos, assim, aproveitar a oportunidade. Há algum tempo atrás, a gente participou aqui na cidade de uma pesquisa nacional, coordenada por outra universidade. Na realidade, era uma pesquisa internacional, e a gente coletou no hospital os dados dos pacientes, né, para essa pesquisa. Era uma coorte, ou seja, a gente tinha de acompanhar ao longo prazo, parte do acompanhamento era feito por telefone, e esse acompanhamento por telefone, muitas vezes os números dados se perderam, e a gente teve de voltar ao hospital para buscar esses dados pessoalmente dos pacientes coletados. E, para nossa surpresa, o hospital mudou o sistema de prontuário eletrônico, passou a usar o AGHUSE, mas, assim, os dados coletados previamente, que estavam com outro prontuário eletrônico, que era fornecido por uma empresa privada, nós tivemos muita dificuldade de acesso para saber se, por exemplo, se o paciente internou, se ele veio a falecer, coisas que não seriam tão complicadas. E eu fiquei imaginando assim, poxa, o próprio hospital e os pacientes, se eles reinternassem, eles não tinham direito a um histórico, né, daquele paciente que... Pacientes graves, você ter acesso ao histórico deles faz uma diferença muito grande no cuidado. E uma das grandes dificuldades que a gente tem é porque você vai em um profissional, você faz uma avaliação médica, então coleta, ali fica armazenado no prontuário eletrônico dele aqueles dados. Você vai em outro profissional, coleta também outros dados, fica armazenado no prontuário eletrônico dele. Mas, pelo nosso código de ética médica, tem-se que o prontuário, ele é do paciente. Será se não seria mais fácil, ao invés de as instituições guardarem os dados dos pacientes, o próprio paciente ter o seu prontuário, onde você você digita ali os dados
da sua internação ou do seu acompanhamento, e o paciente vai fornecer esses dados a quem ele tem confiança, por tanto tempo, depois retorna para ele, mas assim, será se a gente pensar em um acesso, vamos dizer, individual desses dados, não seria uma alternativa mais segura? Welma, acho que atualmente, né, isso é bem difícil, né? Acho que poderia ser mais seguro ou não. Tudo vai depender do sistema de segurança que aquele estabelecimento tiver, né? A perda de dados aí que você relatou é extremamente preocupante, é algo que pode sim incidir uma responsabilidade civil, aí está claro, dessa empresa que perdeu os dados, o histórico do paciente, né, a anamnese e tudo mais ali. Ela não perdeu, ela não dá acesso, porque o contato com ela terminou. Olha a gravidade disso, é como se ela tivesse sequestrado aquelas informações. Mais grave ainda, como você falou, o prontuário é do paciente, né? A lei deixa isso muito, muito claro. É importante ver o contrato que foi estabelecido entre as duas partes para ver o que está escrito lá exatamente. Mas, independente disso, em relação ao paciente, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele tem direito ao acesso ali direto, tá? A clínica, dependendo do que está escrito, acho também que pode ter alguma cláusula abusiva, mas provavelmente no contrato estabelecido entre as partes tem alguma previsão falando se no término do contrato os dados, enfim, ficarão com uma determinada parte. Deve ter alguma coisa assim, porque não faz muito sentido. Tá? Então, o contrato prévio é extremamente importante também, né? Ver o início, o término da relação. O término da relação contratual é o que os advogados, posso dizer assim, têm mais atenção, né, na hora de elaborar um contrato, porque pode ter coisa ali que é muito prejudicial. Mas em relação aos pacientes, me parece que é muito claro aí o direito deles de obter essas informações. A clínica me parece também, mas eu precisaria olhar o contrato, tá? Com mais calma. Eu tenho só 2 casos ou 3 casos aqui a mais para mostrar, mas tendo visto o horário e a troca de ideias aqui, eu acho que poderia ser mais válido aqui se a gente partisse para essa troca de ideias nesse momento. E, enfim, não me incomoda não de parar aqui, porque são só casos mostrando as possibilidades, né, de vazamento, enfim, mas no final das contas ocorreu o vazamento de dados. É isso. Isso gera responsabilidade em diversas situações. Né? Não sei o que vocês acham. Alan, tem uma outra questão aí que eu gostaria de trazer aí na conversa, para o debate, que é a regulamentação dos serviços, né? A gente teve aí um número, né, significativo de publicações, de normativas, considerando, né, o cenário da pandemia no mundo inteiro, né? O Brasil, a gente sempre discutiu, desde muito tempo, essa questão de regulamentação de serviços nessa perspectiva de telesaúde e telemedicina, né? Então, assim, hoje a gente tem serviços que outros países já fazem, que o Brasil ainda não permite, né, que seja implementado esses serviços. Então, assim, a teleconsulta foi uma grande conquista e muito impulsionado pela pandemia. No entanto, a gente tem serviços, por exemplo, de telediagnóstico, que ainda está nesse processo de somente de projeto de pesquisa, né? E a gente não consegue ainda implementar, né, no cenário nacional por conta disso. Por exemplo, a gente tem um serviço de ecocardiograma, né, que a gente já tem projeto de pesquisa no telesaúde, na UFMG, nessa perspectiva, inteligência artificial e
e o ECO, né, já tem estudos falando, né, do percentual de assertividade, né, na leitura dos traçados, e então a gente ainda enfrenta essa dificuldade no Brasil de regulamentação. Como você vê a perspectiva, né, como você vê o cenário futuro em relação à regulamentação desses serviços no país? A gente tem passado aí, no último ano especialmente, muitas turbulências aí no cenário, no Congresso, né? Que a gente vê na televisão todo dia. E isso causa impacto em tudo, tá, gente? O processo legislativo no Brasil, ele sempre foi demorado, né? Então, você ingressa hoje com um projeto de lei, ele demora ali 5, 6, 10, o processo está lá 15 anos, para ser aprovado, com diversos interesses envolvidos, algumas normas mais populares, né, posso dizer assim, mais rapidamente são analisadas. Enfim, então a gente está passando por diversos problemas. O STF tem julgado diversos temas que causam impactos em diversos cenários. Isso tem acontecido, né, quase toda semana, a gente tem alguma novidade. E aí meio que para tudo, todo mundo só presta atenção nisso e você não vê mais nada sendo aprovado. Então, enfim, esse ano a gente está passando por isso, na verdade, já há algum tempo, mas acho que esse ano está muito mais. Por conta disso, inclusive, que digamos assim, as autarquias, né, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina é extremamente importante, porque se dependêssemos da lei, né, do processo legislativo, já era, né, a gente não ia ter nada. A resolução da telemedicina, por exemplo, né, de 2022, você está falando, a de inteligência artificial veio agora, 2026. A lei de inteligência artificial está no Congresso já há 2 anos, numa discussão enorme, e, enfim, ela iniciou de um jeito, agora a gente já chama de projeto Frankenstein, né, porque ela já teve, enfim, centenas de mudanças, mas mesmo assim, ninguém sabe quando vai ser aprovado. E aí o CFM disse, não, olha, vamos aqui fazer alguma coisa, né? Porque os médicos já estão usando a inteligência artificial, todo mundo usa, e aí, como é que fica isso? Como eu disse lá no início da aula, né? A lei sobrepõe, né, essas normas éticas, mas enquanto não tem lei, elas são de extrema valia, elas são muito importantes, porque temos pelo menos um norte, né? Os médicos pelo menos têm alguma segurança para onde ir. Antes, na época da pandemia, como você falou, todo mundo começou a atender, e se vai dar certo ou errado, se alguém depois vai reclamar, não tem a menor ideia, mas vamos lá, é o jeito que tem, vamos salvar vidas, e é isso, né? E é importante sempre pensar nos princípios, né? Como eu falei também no início, né? Eu estou aqui para salvar o paciente, né? Então, o que eu faço aqui é em prol do benefício, né, do paciente, né? Tenho o dever de não causar o mal. Então a gente vai lá nesses princípios do Código de Ética que salvam também, né? Isso junto com outras questões, né, como eu mostrei a Constituição, a dignidade, todo esse arcabouço, posso dizer assim, ajuda a proteger. Agora, perspectiva legislativa sobre tais questões, eu realmente hoje não tenho muito boas expectativas. A gente está com uma mudança grande para ter no Código Civil. Tá? O Código Civil é aquele que rege todas as relações privadas no Brasil. Então, tudo que a gente faz, desde uma locação, foi alugar um imóvel, Código Civil. Fui comprar um pão na padaria, fui vender meu carro, Código Civil. Tive um atendimento médico, Código Civil. Quero aqui mudar meu consultório, Código Civil. Então, assim, a gente está tendo uma mudança enorme no Código Civil, uma atualização que é praticamente uma reforma, né, enorme, que já está também 2 anos aí para ser aprovada com muitas críticas. Acho que essa vai sair em primeiro lugar, tá? Eu acho. Tá? Mas todo o resto que você mencionou aí, talvez não faça muito sentido
avançar muito com outras coisas agora, enquanto não tiver atualização do Código Civil, porque ele rege muita coisa. Mas, independente disso, eu acho que o processo legislativo está muito lento e com muitos interesses políticos envolvidos. Não dá para a gente traçar nada, tem, como eu disse, processos que estão há muitos anos para serem discutidos, e alguém, de repente, vai lá, tira da gaveta e faz uma campanha forte e as coisas começam a andar. No Brasil, os projetos têm sido feitos assim. Telediagnóstico, que você mencionou, o que temos é a resolução, né, da 2314, lá que fala brevemente sobre isso, mas na prática, como você disse, não tem muita coisa, vai depender muito do CFM mesmo regular isso aí. Não acredito que nada ocorra por lei. A lei vai mudar ali a parte geral, né? O resto só mediante realmente por exemplo, né, um assunto aqui, né, que foi o exame da ordem aqui que a gente fala, os advogados sempre tiveram, né, agora implementaram para os médicos. Como é que vai ser isso? Isso também foi uma briga, uma discussão, até hoje mas ficou também anos, muitos anos, isso aí para ser discutido. Acredito que vai entrar em vigor, né, de fato, né? Não sei se começaram a prova, acho que ainda não. Mas, enfim, o que mostra, e houve ali um interesse muito grande disso ser feito também. E aí as coisas andaram mais rápido. No Brasil, a gente tem caminhado muito nessa linha, vai depender muito do momento do país e do interesse de algum deputado, senador, enfim, de alguém ali que possa fomentar e colocar isso para frente. Por isso que é importante, né? Hoje é difícil você falar com alguém falar que vai entrar para o mundo da política, etc. Mas com esse viés é importante, sim, para fazer as coisas andarem, que seja de um nicho específico, porque senão a coisa não vai para frente. E aí, dentro desse cenário, né, nessa perspectiva, a gente fica aí, a gente fica meio dividido, né? Porque assim, a gente quer muito avançar com esses serviços, né? E a inteligência artificial veio para poder potencializar, né? Vários serviços e apoiar nessa tomada de decisão clínica, né? No entanto, o que vem se discutindo é a inteligência artificial, ela ou pode ajudar de forma incrível, mas também pode ser uma bomba atômica, né? Então, assim, hoje a gente tem aí a inteligência artificial a partir de algoritmos que analisa dados, né? E aí esse profissional, ele consome essa informação da inteligência artificial e aí toma a sua decisão a partir disso, né? Então, assim, de que forma a gente vai conseguir encontrar esse meio termo, né, para poder dar conta de fazer um uso crítico dessa informação gerada pela IA e de que forma também a gente vai conseguir regular isso, né? Eu sei que a gente está num momento de construção, né, de tudo isso, mas como é que a gente vai conseguir dar conta disso? Se eu fosse dar uma recomendação aqui, a IA tem ajudado muito, né? Eu falo com os médicos e realmente, para algumas situações, ela é incrível, né? Acelera muito o processo. Mas se você se basear, né? Lembrando, como eu disse, né? A gente tem um processo legislativo da lei da IA, né? E ele que vai traçar as diretrizes que vão te dar, então, nesse caso, uma resposta mais ampla e mais segura, né? Hoje, o que a gente tem é o CFM, com a resolução que ele fez agora, né, mais recente, né, que traça ali alguns parâmetros de risco, especialmente, tá? Ver ali, de acordo com o risco, o que eu posso fazer ou não. É uma linha, mas isso sempre pensando
no benefício do paciente. Ou seja, tive alguma dúvida, deixa eu avaliar aqui, ver uma segunda opinião, vamos tratar da moda antiga, porque ainda é algo muito delicado, não só no Brasil, mas no mundo. Na verdade, na Europa já se tem algo mais regulamentado, porém está sendo muito discutido, porque aí tem outro ponto, né, que é a questão econômica, né? Enquanto se protege muito, enquanto se regula muito, se perde dinheiro, né? Então a Europa está nessa avaliação, porque eles protegeram tanto que eles não conseguem competir mais com os Estados Unidos. Uhum. E aí estão mudando tudo, falando, não, a gente tem que flexibilizar porque a nossa IA que está travada. Mais ou menos isso. Os Estados Unidos estão avançando, a China está avançando e eu estou ficando para trás. E aí estão começando a flexibilizar. Por um lado é compreensível, mas aí a gente volta aqui que eu mostrei no início da aula, né? No Brasil, nós temos a dignidade da pessoa, né? Como fundamento, como pilar. Enquanto que nos Estados Unidos, não, né? Nos Estados Unidos, a análise econômica, ela vem em primeiro lugar, tá? Até que lá não tem SUS, não tem, enfim, um monte de coisa, não é por acaso, porque o fundamento lá é outro, né? Eles pensam primeiro no patrimônio, depois na pessoa. A gente é o revés, né? Portugal da mesma forma, por isso que na Europa se protegeu tanto. Enfim, a gente tem diversas questões, mas para mim hoje a IA é para consulta, tá? Não é para diagnóstico. Ela vai te dar um diagnóstico, obviamente você vai ter sempre que avaliar aquilo ali, o caso concreto, e comparar com outros casos, enfim, para chegar a alguma conclusão, não partir do pressuposto de que é aquilo ali. Já tem professores que falam sobre isso, tá? Já criaram até teses, né, de doutorado, mestrado sobre o assunto, traçando quadros, inclusive, falando, olha, se o médico quiser aceitar a IA 100%, ele responde. Se ele aceitar e não confirmar, ele não responde. Então, já tem algumas ideias aí avançando. O problema é que a tecnologia ela é muito mais rápida que o ser humano e a gente, para solucionar os problemas dele, da tecnologia, a gente demora muito mais do que ela, né? A gente já pergunta para o ChatGPT como resolver o problema dele mesmo. Enfim, por aí. Então, eu sempre gosto de voltar, né, às soluções mais artesianas, digamos assim. Artesianas, as soluções mais básicas, né? Muita coisa a gente resolve com o básico. Uhum. Então, vamos voltar lá no direito, a gente falaria dos princípios gerais do direito. Como é que naquele primeiro período lá na faculdade, mesmo falando na medicina, né? O relatório de Belmont lá do princípio bioético, o código, o que diz, de onde surgiu. Aquilo ali, se você preservar de fato, é um ótimo argumento, uma ótima defesa, um pilar ali que vai afastar. E há ter cuidado, né? Outro dia saiu uma notícia no jornal do Dr. ChatGPT, não sei se vocês viram, né? Sim, sim. Diversas falhas de médicos usando e causando diversos problemas. Uhum. Então, é importante o analógico, né, digamos assim, ele é extremamente importante, né? Eu tenho médicos mais velhos, né, que eu conheço, que eles falam, eu preciso apertar a barriga. Se eu não apertar a barriga, não quero saber de nada. É por aí, né? E ele fala com muita propriedade, né? Não sou ninguém para contrariar. Alan, te agradecer, né, antes de passar para a professora Welma, por trazer um tema tão atual, que nos traz tanta inquietação, né, para esse debate, que foi muito bacana. Acho que você traz aí elementos bem importantes para nós, enquanto profissionais de saúde, pensar, né, as nossas práticas. E espero que a gente tenha outras oportunidades, né, para estar discutindo. É um tema que, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar muito tempo ainda, porque tem várias questões, mas agradecer por ter aceito o convite e por nos trazer tantas contribuições, tantos elementos
que nos farão refletir aí para as próximas aulas. Eu que agradeço, Helena. Estou à disposição, adoro trocar ideias, mesmo que não tenha respostas adequadas, acho que daqui que surgem as respostas, né, dessa discussão. Sim. Tem gente com a mão levantada aqui, acho que é do Laiane. Eu vou passar minha vez para a Laiane e depois eu encerro. Pode falar, Laiane. Se a senhora também quiser falar primeiro, fica à vontade, viu, prof? Não, pode deixar aqui. É mais para agradecer mesmo, né, a pessoa do Alan Sampaio, excelente explanação, por ter instigado a gente, né, a debater esse tema tão atual, e vocês também, Helena e o Elma, por mediar esse encontro. Eu acredito, né, fazendo uma reflexão assim sobre tudo que foi dito, que a chave para a gente lidar com qualquer questão ética envolvendo dados digitais, né, essas novas tecnologias que estão surgindo no âmbito do SUS, é a gente ainda voltar para a nossa essência enquanto seres humanos, né? É a gente não se distanciar da nossa humanidade, né? Então, como a gente pode, entre aspas, humanizar essa IA? Para além de qualquer avanço tecnológico, a gente ainda está lidando com vidas, né? Com almas, com seres humanos. Então, eu penso que a gente tem que ter ainda esse eixo, né? Que nos rege. O Alan, ele falou aí sobre os princípios fundamentais, né? A gente tem esses princípios, é garantido na Constituição, né? Na Declaração Nacional Universal dos Direitos Humanos, né? Direito à preservação da honra, né? Da saúde, da liberdade de expressão. Então, assim, se a gente for voltar naquilo que nos confere, né, a nossa concepção de seres humanos, a gente consegue ter um norte, uma bússola muito boa para entender quando é que uma tecnologia está passando dos limites, está invadindo esse espaço que é do ser humano por direito, né? Nós somos seres pensantes ainda, nós temos essa capacidade de raciocinar, a gente não precisa deixar com que máquinas façam isso, tirem de nós a nossa racionalidade, aquilo que nos faz humanos, né? Muito pelo contrário, nós devemos conferir a nossa particularidade a ela, né? A gente tem que ensinar ela a pensar um pouco mais como a gente, e aí a importância de colocar limites definidos, né? Nesse universo que é tão vasto, é como se você estivesse querendo cercar o oceano, porque às vezes parece algo utópico. Como é que eu vou colocar limites numa tecnologia que se expande tão rápido, um algoritmo que eu faço uma pergunta, ele tem N respostas, N possibilidades, como é que eu vou cercar, né? E se a gente chegar num momento que não puder mais colocar essa cerca, esse limite tem que estar bem claro em nós, né? A gente que tem que fazer essa inferência, né? Essa crítica, autocrítica mesmo, constante na nossa atuação enquanto profissionais de saúde. Laiane, muito obrigada pela sua fala, né? Quando a Helena falou de regulamentação, eu fiquei, assim, numa angústia muito grande, Helena, porque é algo muito delicado ainda. Acho que a gente precisa discutir ainda muito na sociedade, porque por trás de uma IA, como o próprio professor Alan falou, tem de ter um ser pensante. E nós ainda temos as nossas limitações. Muitas vezes, quando você vai revisar um texto que a IA fez, você tem de checar as fontes, se estão adequadas, se ela não alucinou, né? Tem de ir por trás para ver se o que ela sugere tem embasamento, colocar os princípios éticos aí norteando realmente para a gente garantir a dignidade da pessoa humana, que, como o próprio Alan falou, é o nosso objetivo maior, né? Como seres humanos, como cidadãos, a gente gostaria que esse respeito à pessoa humana fosse preservada sempre. Então, eu agradeço, né, a presença do professor Alan aqui entre nós e agradeço a todos vocês pela participação, por esse momento de reflexão que foi proporcionado e que nos possibilita crescer um pouquinho
mais. Muito obrigada. E muito obrigada a todos. Até a próxima semana. Muito obrigado, gente. Prazer. Estou aqui à disposição. Acho que as palavras da Laiane aí resumem bem o que a gente tratou aqui. A humanização da relação, né, com o paciente, acho que é o principal, né? Entender que existe uma pessoa do outro lado, né? A gente ficar falando de máquina, enfim. Acho que teremos um debate filosófico muito, muito grande aí nos próximos anos, décadas, porque, afinal de contas, somos seres humanos e a dignidade, como foi tratada pela Welma, ela vem em primeiro lugar. E aí, falando em filosofia, lembrando aqui do Kant, né, Immanuel Kant, que ele falava o seguinte, né, as coisas têm preço, né, as pessoas têm dignidade. E a gente não pode inverter, né, essa situação. Pode ser, né, que a tecnologia nos empurre, né, para essa questão econômica. Lembrando, como a Helena falou, tem alguém ali por trás apertando o botão. Então, ela ia até determinado momento, né? O início alguém fez, enfim. E só para concluir, eu acho que é importante uma mudança de cultura na sociedade, especialmente na cultura médica, relacionada a esse contato com a tecnologia. É importante cada vez mais saber mais sobre esse assunto, né? Se capacitar, como vocês estão fazendo, entendendo o que está mudando, por que está mudando, que, como eu falei em algum momento, somos nós que vamos promover as mudanças necessárias e proteger, né, as pessoas, os pacientes. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Muita luz e paz. Um abraço. Um abraço, gente. Até a próxima. Até.